Bom dia, bom dia, bom dia, meus preciosos, bom dia, com o nosso primeiro inegociável, o pão antes do pão. Bom dia, Espírito Santo de Deus, bom dia, Sofia. O que vamos fazer juntas hoje? Vamos de pão antes do pão. Eu estava de viagem e cheguei há poucos dias. E quando eu cheguei, eu comecei a orar e pedi ao Senhor uma temática para o pão antes do pão, para o devocional Sofia. E o Senhor me deu uma temática maravilhosa. Eu precisava vir aqui no meu jardim, cuidar das minhas belezuras, olha que lindas. Eu sabia que, por mais que a minha filha e meu genro cuidou bem, tem coisas que só eu poderia fazer. E aí, andando pelo meu jardim, eu vi que tinha algumas folhas secas, algumas florzinhas que precisavam ser removidas, enfim. De noite eu fui orar e quando eu acordei de manhã, eu falei, Deus, eu preciso gravar o pão antes do pão. Me dá uma temática. E o Senhor me deu uma temática maravilhosa. A temática que o Senhor me deu encontra em Gênesis, capítulo de número 2, o versos de número 15, que diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Tem tradução que diz para cultivar e tomar conta dele. Eu quero ficar com essa tradução, para cultivar e tomar conta dele. A temática que o Senhor nos dera nesta manhã para a sua vida é ecossistema. Uma verdade que precisa ser dita. Quando eu acordei, que eu coloquei os pés no chão, eu já estava orando e pedindo a temática. Na hora que eu fui levantar, o Senhor falou isso para mim. Ecossistema, uma verdade que precisa ser dita. Eu amei. Uau para essa palavra. O Senhor Deus me deu literalmente este tema e é a primeira vez que eu vou pregar sobre ele. Então, com muito temor, com muito tremor, eu quero falar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração para o seu coração. E o Senhor começou me dando essa temática e me confrontando. E eu agora quero passar a bola para você e te confrontar. O que você tem plantado? Ei, filha de oração, o que você tem plantado? Ei, mulher, o que você tem plantado? O Espírito Santo de Deus me perguntou, Célia, o que você tem plantado? E aí ele foi autêntico em me dizer e me disse, assim como no jardim, nada nasce por acaso. Tudo é resultado de uma semente. No Éden, no começo, o Senhor plantou o Jardim Éden, deixou tudo lindo, tudo perfeito, fez o homem, depois fez a mulher, estava tudo lindo e perfeito. Era só para ele cultivar. Mas veio a queda, veio o pecado, e você sabe de todos os desleixos dessa história. E aí, depois de tudo isso, eles foram expulsos. E agora o Senhor diz, você vai comer do suor do seu rosto, você vai ter que cultivar, plantar a terra. Então, a pergunta que insiste não se calar é, o que você tem plantado? Eu disse que assim como no jardim, nada nasce por acaso, tudo é resultado de uma semente. Então, eu quero te afirmar, minha amiga, palavras são sementes, atitudes são sementes, relacionamentos também são sementes. E se ardor hoje, pode ser fruto de um plantio sem sabedoria, de um plantio desatento. E se há paz, é sinal de um cultivo intencional, um cultivo com responsabilidade, fé e obediência a esse Deus. Bem, Deus nos confiou
um jardim. E que jardim é esse? É um jardim igual esse? Não. Deus me confiou e te confiou um jardim, ou seja, a sua própria vida. Deus nos confiou um jardim, a nossa vida. E tudo que cresceu nele começou com o quê? Com algo que foi plantado lá atrás. Então, Deus te deu um jardim e tudo que cresce nesse jardim, que já cresceu, que cresce nesse jardim, começou lá atrás, com tudo aquilo que você plantou. Eu quero nessa manhã já começar liberando uma pérola profética para você. E a pérola profética é: você não está vivendo o que deseja, mas o que um dia plantou. E hoje Deus te chama a plantar com consciência e com sabedoria. Então, mulher, você não está vivendo muitas vezes aquilo que você deseja. Muitas vezes eu não vivo o que desejo, muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Mas eu entendo que eu não estou vivendo por conta lá atrás do meu plantio. Então, essa temática é poderosa, ela é forte e ela é bem atual nos nossos dias. Ecossistema, uma verdade que precisa ser dita. Então, nesse dia, que foi hoje, inclusive, nesse dia chamado hoje, eu estava aqui cuidando, antes de vir ministrar aqui, eu estava cuidando desse jardim e Deus começou a ministrar algo profundo, algo libertador, algo precioso, algo extraordinário no meu coração. Nesse dia, eu cuidando aqui desse jardim, o Senhor começou a conversar comigo e me mostrar as plantas. Aqui tem várias plantas aqui ao redor de mim. E ele disse o seguinte: as plantas que você mais cuida são as mais bonitas. E isso é verdade. Aqui é cheio de orquídeas. Tem a laranjada, acho que dá para ver ali a lilás. E quase todos os dias, depois que eu coo o café, eu venho aqui e coloco pó de café nas orquídeas. E converso com elas, se eu vejo algum bichinho, eu tiro. E elas são uma das mais bonitas. Ela só perde para os pés de jabuticaba e para suculentas. Então elas são as mais bonitas. E o Senhor disse isso para mim. A planta que você mais cuida são as mais bonitas. Esse ecossistema se aplica aqui no meu jardim, se aplica aqui no meu jardim, se aplica aqui no meu jardim, se aplica aqui no meu jardim. Ou seja, nos meus relacionamentos, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu ministro, na minha igreja, aonde eu vou, esse ecossistema se aplica. Aonde eu mais dou valor, aonde eu mais cuido, aonde eu sou mais delicada, é aonde ali a coisa flui e fica mais bonita. O Senhor falou algo também interessante para mim. Ele disse o seguinte, que cada uma dessas plantas, elas são diferentes, mas todas precisam de atenção. O ecossistema dos seus relacionamentos também é assim. Cada um é diferente. Um filho é diferente de outro filho, o seu esposo é diferente do seu pai, e graças a Deus por isso, cada pessoa é diferente da outra, mas nós precisamos mesmo, com as diferenças, dar atenção para todas. No meu ecossistema, quando eu dou atenção para todas, todas ficam bonitas e todas ficam em harmonia. E o Senhor disse assim para mim: observa o seu jardim, algumas estão precisando de poda. E eu levei esse ecossistema para as amizades, para os relacionamentos. Existe relacionamento, mulher, que precisa de poda. Existe mesas que você precisa levantar. Existe amizades que você precisa deixar aí. Existe pessoas que você tem que cortar da sua lista de convidados. E muitas vezes isso dói. Muitas vezes isso gera dor, gera questionamento. Mas eu quero te dizer, para que o seu ecossistema venha funcionar bem,
muitas vezes é necessário a poda. Então, corte e deixe ir quem não quer te celebrar. Deixe ir quem não quer se alinhar com aquilo que o céu te deu e você sabe que você carrega. Outra coisa que o Senhor me falou, olha, aquela ali precisa de adubo. E hoje, mesmo com as unhas feitas, sujando as unhas, eu adubei algumas, porque eu vi, e eu tô até olhando para ela, que era necessário adubá-las. Então o ecossistema da sua vida é isso. Algumas você vai precisar podar, alguns relacionamentos, algumas coisas na sua vida. Outras você vai precisar adubar. E o Espírito Santo me perguntou, como você, Célia, gostaria que ficasse o seu jardim? Do jeito que você cuidar dele, do jeito que você imaginar cuidando, assim ele vai ser. E eu passo essa bola para você. Como você tem cuidado do seu jardim? Como você tem cuidado do seu jardim? Do jeito que você cuidar dele, ele vai ficar. Então eu te convido a cuidar do seu jardim com maestria, com excelência, com graça, com força, com ânimo, querendo ou não, mas cuide, porque depois você vai colher. 4 a 5 vezes no ano eu colho jabuticaba, pasme, 4 a 5 vezes no ano. Quase todos os dias, quando não está chovendo, eu jogo um balde de água ali na raiz dela. Vira e mexe, eu converso com ela. E quando eu vejo alguma folhinha feia, eu vou e arranco. Então eu tenho frutos quase que o ano inteiro. Por quê? Porque eu tô cuidando. Você quer ver o seu casamento frutificar, mulher? Cuide dele. Você quer ver o seu corpo ficar bonito? Cuide dele. Você quer ver a sua pele ficar viçosa? Beba bastante água, come comida de verdade. Ei, tudo no ecossistema. O seu corpo é um ecossistema, as suas plantas, a sua vida, o seu espiritual, tudo é um ecossistema, tudo é energia que emana. E isso que emana, quanto mais você emanar, quanto mais você plantar, quanto mais você for grata, mais você vai colher. Então eu vou dividir essa temática em vários tópicos, e hoje eu quero finalizar com o tópico número 1. O tópico número 1 é: o que você tem plantado? O que você tem plantado? É a terceira vez que eu te pergunto isso. E o tópico número 1 é esse. O que você tem plantado? Nasce quando você plantar. Então, o que você tem plantado? Nada nasce por acaso. Toda colheita começa com o quê? Com uma semente. Então, o que você tem plantado? Toda colheita nasce com uma semente. Quais são as sementes que você tem plantado? Aonde você tem plantado? Com quem você tem plantado? E o que você quer colher dessa semente que você tem plantado? As palavras também são semente. E palavras, escolhas e atitudes geram fruto. É isso que eu quero falar. Palavras, escolhas e atitudes, isso geram frutos, ou seja, são sementes que você vai plantar. Tem gente querendo colher paz, mas só planta confusão. Você já viu aquela mulher que você chega e fala: oi amiga, tudo bem? Ah, não tô bem não, tô cansada, continua tudo a mesma coisa, tô num vendaval, o vendaval nunca passa. Será que essa mulher tem plantado? Será qual a semente que essa mulher tem plantado? Porque passa anos e anos. Eu sei que existe prova, eu já passei provas tremendas na minha vida, eu já passei anos e anos de prova, mas um dia eu saí dela, porque eu entendo o que diz Gálatas 6:7, e lá em Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. O que semeia da carne colherá, o que semeia do espírito ceifará. Então você já viu aquela pessoa que sempre está na prova, tem 10, 12, 15 anos que você conhece aquela pessoa, ela está na mesma prova, com certeza.
esposa, ela está semeando confusão, discórdia. Com certeza ela está semeando na carne, porque a Bíblia é categórica. O que um homem semeia, isso ele também ceifará. Então tem gente querendo semear e colher. Tem gente querendo colher paz, mas não semeia paz, só semeia confusão. Quer viver promessas, mas planta desobediência. Ei, você quer viver promessa? Então seja uma mulher obediente, casada, submissa ao marido, solteira, submissa a pai e mãe, obediente a pai e mãe, trabalha, seja honesta no seu trabalho. Ei, o que você está fazendo? O que você está semeando? Saiba, isso você vai colher. Você quer viver promessa? Então plante obediência. Finalizo essa primeira parte dessa temática tão maravilhosa, ecossistema, com a pérola profética que é: Deus está alinhando hoje o seu plantio com o seu propósito. Você não está vivendo o que deseja, mas o que plantou um dia. E hoje Deus te chama a plantar com consciência. Você pode receber isso, amada? Você pode receber isso, querida? Então, receba. Receba no nome do Pai, do Filho e do doce amado Espírito Santo de Deus.